Sempre me perguntei como os painéis solares transformam luz solar em energia elétrica. Na verdade, os painéis solares são bastante semelhantes a baterias. Eles são compostos por várias camadas, mas a camada responsável pela geração de eletricidade é chamada de célula solar. A célula solar é formada por duas camadas, uma camada negativa na parte superior e uma camada positiva na parte inferior. A camada negativa é feita de uma mistura de silício e fósforo, o que lhe confere excesso de elétrons. Já a camada positiva é composta por uma mistura de silício e boro, que apresenta deficiência de elétrons, criando lacunas de elétrons, que atraem essas partículas. Quando juntamos as camadas positiva e negativa, os elétrons próximos à região de contato preenchem essas lacunas, formando uma nova área chamada de zona de depleção. Nessa zona, todas as lacunas são preenchidas, ficando em equilíbrio e com carga neutra. Essa região atua como uma barreira que impede o fluxo natural de elétrons da camada superior para a inferior. Ao expor a célula solar à luz, os fótons liberam os elétrons das lacunas na zona de depleção. Esses elétrons se movem para a camada superior, enquanto as lacunas descem para a camada inferior. Assim, a camada superior acumula elétrons em excesso, enquanto a inferior concentra lacunas de elétrons. Quando conectamos essas duas camadas por um condutor, os elétrons fluem para preencher as lacunas da camada inferior, criando uma corrente elétrica contínua. O processo se repete enquanto houver luz incidindo sobre a célula solar. Esse fenômeno é chamado de efeito fotovoltaico. As células solares são fixadas em uma base condutora, que funciona como o polo positivo, e barras condutoras no topo, que servem como o polo negativo. Uma camada antirreflexo é adicionada sobre as células para evitar que a luz seja refletida, maximizando a entrada de luz. As células solares são organizadas em série dentro de um painel, e a quantidade de células por painel pode variar: 36, 60 ou 72 células, por exemplo. Sob condições normais de luz, cada célula solar gera cerca de 0,5 volts de corrente contínua. Assim, um painel com 36 células pode produzir 18 volts de corrente contínua. Para calcular a potência em watts, basta multiplicar a tensão pela corrente produzida.